Olá, boa noite a todos. Quero saudar ao povo angolano, africano e o mundo afora. Que todos sejam abençoados no nome poderoso de Jesus. Recebam esta bênção calorosa de parte dos pastores de Oliveira. Hoje trazemos uma palavra de bênção, uma palavra que vai dar continuidade à palavra que vimos na sessão passada. Sabemos muito bem que ainda temos uma dívida convosco, os telenautas que nos acompanham através das redes sociais, que é a terceira parte, quarta e outras partes que têm a ver com matrimônio. Mas vimos que é necessário primeiro esclarecer certos assuntos para então entrarmos em temas profundos como o do matrimônio e a família. Por quê? Porque Deus nos está inquietando esse tempo, que o povo, Ele sigue dando a mesma palavra, que o povo dele, os filhos, estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Então, ontem, ou na sessão passada, falamos sobre o livro de Gênesis. Dentre muitos livros na Bíblia, esse também é um livro de muita bênção. Um livro cheio de segredos, códigos divinos, que podemos, com a ajuda do Espírito Santo, ver mais além do visível, ou seja, captar a revelação deste livro de Gênesis. Revelação profunda, tocante ou no que tange ao conhecimento e à ignorância, segundo o propósito de Deus, claro, porque há muitos conhecimentos por aí. Mas o conhecimento a que me refiro é o conhecimento do propósito de Deus, conhecimento que faz com que a humanidade não sofra mais, com que a humanidade cresça. Esse foi o plano original de Deus para a humanidade, que ninguém sofra, que todo mundo cresça em Cristo, que todo mundo tenha vida e vida em abundância. Na sessão passada, estivemos a ler o livro de Gênesis, capítulos 1. E vimos que nos seus capítulos, nos seus diferentes versículos, havia em cada versículo uma tremenda revelação. Vimos que no livro, aí no versículos 1, diz a palavra de Deus, passarei a ler, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Até aqui não vimos nenhum problema. Onde é que nós vimos o problema, segundo a vez passada? É no versículo 2. Vimos que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí está. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, vimos que encontramos aqui nesse versículo, na sessão passada, identificamos 3 problemas. Disse que a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas. Aprendemos também na sessão passada que sem forma estava a se referir a desordem, vazio estava a se referir a confusão, e trevas estava a se referir à ignorância. Por quê? Porque se nos darmos conta, para solucionar esse problema de desordem, vazio, confusão e trevas, porque disse que a trevas estava sobre a face, havia trevas sobre a face do abismo. Se vermos isso de maneira reversa, ou seja, a terra estava sem forma e vazia, ou seja, estava desordenada e confundida, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo tem a ver com caos, precipício. Se tivermos que recuar, damos conta que o abismo surgiu da confusão, e a confusão veio da desordem. O que quer dizer isso? Sempre que há desordem, confusão, vai desatar um caos. E tudo isso é porque havia trevas.
Uma pessoa que caminha de noite, sem uma lanterna, sem uma iluminação, não consegue ver o caminho onde ele está, o caminho que ele está a percorrer. Por mais que tenha um buraco, ele não sabe ver se é um buraco ou não, se vai pular, se tem que desviar o caminho. Ele caminha só. Então, se vemos aqui, disse que havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, numa escuridão, há riscos eminentes de uma pessoa poder cair num buraco, porque está a caminhar e não vê onde está a pisar. O que é que isso quer dizer? O nosso livro de Gênesis nos está a ilustrar que a falta de conhecimento é muito perigosa. Muito perigosa. E na sessão passada vimos que em Oséias 4:6, que o povo, Oséias 4:6 diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Podemos dizer que o meu povo foi destruído por ignorância. Falta de conhecimento significa ignorância. E no Gênesis, conforme vimos aqui no princípio, Deus, para resolver a desordem, o caos, a confusão que havia, no versículo 2, ele teve que vir com o versículo 3, dizendo, seja a luz. E aprendemos que, a partir da etimologia hebraica, a palavra luz significa conhecimento. Sejam iluminados, sejam alumbrados. E uma vez que foram iluminados e alumbrados, as coisas começaram a organizar-se. Como assim, pastor? Sim, estude bem o livro de Gênesis capítulo 1, estude bem os versículos e darás conta que havia desordem, darás conta que Deus, na realidade aqui, no Gênesis, o que está explicado é a sequência da organização das coisas que estavam desordenadas. O versículo 3 disse, seja a luz. No versículo 3, quando Deus fez a luz e viu Deus que era bom. Então damos conta que quando vem a luz é quando começam as coisas a ser organizadas. Ou seja, Deus não pode dar sequência com a criação enquanto houve trevas sobre a face do abismo. Deus, para continuar, primeiro teve que trazer à existência a luz. E quando a luz, o conhecimento, veio para iluminar a existência de cada coisa que aí estava, Deus teve que separar a luz das trevas. A única coisa que vai fazer a ignorância afastar-se da vida de uma certa pessoa, de um certo crente, ou de um certo homem ou mulher, é o conhecimento. Enquanto houver ausência do conhecimento, estará reinando a ignorância, estará reinando as trevas. E aprendemos também na sessão passada que príncipe das trevas é o diabo. Assim ele foi classificado até os dias de hoje, o príncipe das trevas. E aprendemos que a palavra príncipe significa primeiro senhor, ou seja, o primeiro a comandar. O que quer dizer que cada área da nossa vida que está coberta por trevas, cada área da nossa vida que está coberta por ignorância, ou seja, aquela área que Deus quer que nós cresçamos, e nós estamos ignorantes nessa área, então o diabo é que está a comandar essa área. É o primeiro senhor dessa área, que está ensenhoreando essa área. Então é perigoso estar ausente das coisas que Deus tem para nossas vidas. É perigoso estar ausente das coisas que Deus quer para a nossa vida. Por isso, diz a palavra de Deus em Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que quer dizer isso? Tem que ser um louco para desprezar o que Deus está querendo explicar acerca da humanidade. Hoje em dia as pessoas não querem mais ler a Bíblia, as pessoas não querem mais saber de Deus, as pessoas fazem coisas conforme eles querem, vivem uma vida
cheio de doble ânimo, duodinâmico, e depois, quando lhe sobe, um dia, pega um versículo bíblico e publica na internet, publica no Facebook, pega um versículo bíblico, manda fazer uma t-shirt e cola no versículo bíblico. Não é disso que Deus está querendo dizer aqui, porque isso é uma religião, e a religião não salva ninguém. O que salva é a relação. Deus não quer pessoas religiosas. Deus quer pessoas que tenham relação com Ele, de dia e de noite, que Ele buscam de madrugada e vivem uma vida íntegra. Vivem uma vida que demonstra que essa é uma pessoa que segue a Deus. De que serve você estar a andar de discotecas em discoteca, festas em festa, tilos e tilos, drenas e drenas, e depois num dia despertas, publicas um versículo bíblico na internet, com o mesmo telefone, na mesma rede social que você publicou um selfie, eu e Moscamba na noite. Também queres publicar um versículo bíblico? Decida-te. Deus não pode ser burlado. Isso é falta de conhecimento, isso é ignorância. E a ignorância é o ponto mais fraco da humanidade. A humanidade se destrói, se perde por falta de conhecimento. Desconhecem como funcionam as coisas espirituais, desconhecem como funcionam as coisas de Deus, desconhecem como é que Deus quer que nós vivamos aqui na Terra. Então, por desconhecer, começam a fazer as coisas da maneira que eles querem, ou da maneira que eles se sentem à vontade, sem dar conta que havia trevas sobre a face do abismo. Tudo que você ignora te pode levar num abismo. Por isso, não ignores a palavra de Deus. Não tenha falta de conhecimento. É aquilo que Deus está a explicar para esses tempos. Porque Deus é um Deus de tempo, de modo, de lugar. Deus faz as coisas quando Ele quer, da maneira que Ele quer e no sítio que Ele quer. Por isso, quando Deus vai fazer algo, não importa quão poderoso, quão potente, quão grande for a força de oposição, não vai poder parar o que Deus quer fazer. Se Deus quer fazer, Deus vai fazer. Com ou sem ti. Por isso, amados irmãos, que me vejam através das redes sociais, vamos seguir o conhecimento de Deus. Vamos aplicar o conhecimento em todas as áreas das nossas vidas, que nós precisamos triunfar com Deus. Diz a Bíblia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como é que nós cuidamos do nosso corpo? O cuidar do nosso corpo não tem só a ver com estar aí, há pessoas que dizem, não, esse fornicam muito, aquele desfornicam, esse faz aquilo, isso e aquilo. Santidade tem a ver com tudo que está alinhado a Deus. Quer dizer que tudo que tu fazes com a tua vida ou com o teu corpo que se desalinha a Deus já não está sendo santo. Então pensam que santidade é dizer, não, fulana é santa, quer dizer que nunca tocou nenhum homem nunca lhe tocou. Sim, nesse ponto ela é santa. Será que também está sendo santa cuidando da sua saúde? Será que ela descansa conforme deve? Será que ela se alimenta conforme deve? Ou ela dorme tarde? Ingere muito álcool, muita droga? Isso também é falta de santidade. Isso também é brincar com o templo do Espírito Santo. E tudo isso acontece por falta de conhecimento, porque ignoram as pessoas. E o Gênesis vem aqui a nos ilustrar que havia trevas sobre a face do abismo. Vais me ouvir a falar isso muito. Havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, a ignorância levava o povo de Deus a um caos. A ignorância, a falta de conhecimento, levava o povo de Deus à destruição. Por isso, muitos dizem, somos todos filhos de Deus. Me desculpem lá. Perdoam-me. Mas isso não é verdade segundo a Bíblia. Isso não é verdade. Nem todo mundo é filho de Deus. Por isso não te equivoques, não te enganes, não te iludas. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Filhos de Deus são aqueles que escutam a voz do Espírito Santo. Duvido muito que uma pessoa que se droga tanto, duvido muito que uma pessoa que fica a falar mal dos outros, duvido muito que uma pessoa que é tão infiel,
Duvido muito que uma pessoa que vive burlando as pessoas pensando que isso é ser vivo está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então não é filho de Deus. E também duvido que uma pessoa que vive de mentiras em mentiras, sempre a mentir, não, só foi um bilinguezito. Bilinguezito é mentira. Também é filho de Deus. Duvido que é filho de Deus. E diz a Bíblia também que todos que mentem e vivem com a mentira são filhos do diabo. Está lá na Bíblia. Vocês são filhos do vosso pai, Satanás, porque ele é considerado o pai da mentira. E quanto mais ele mente a humanidade, mais a humanidade vive em ignorância. E quanto mais a humanidade vive em ignorância, mais caem em caos, em precipícios. Por isso, hoje, nesse momento, eu quero lhes compartilhar uma palavra poderosa. Que se meterem em prática essa palavra, vai lhes ajudar muito para as vossas vidas. Assim como está ajudando para a minha vida e para a vida da minha esposa e para a vida dos nossos filhos espirituais e daqueles que nos escutam. Gênesis, capítulos 1, versículos 4 até o versículo 10. Darás conta que aí Deus está organizando através da luz, através do conhecimento, se as coisas já estavam, mas não sabiam que estavam, nem por que estavam e onde é que tinham que estar. Então, quando vem a luz, a pessoa dá-se conta. É como você está a andar, a luz vai, estás à procura do fósforo ou da parede para ir buscar onde é que fica o quarto. Começas a deduzir pela parede e de repente vem a luz, dás conta, oh, afinal estou aqui. Afinal a porta é lá. Quando vês a luz, quando dá a conhecer a posição que te encontras, dás conta, estou aí no lugar equivocado, afinal o caminho para voltar no quarto é aqui. E voltas no caminho correto. Por quê? Porque a luz é o conhecimento. Através da etimologia hebraica. Luz, conhecimento. Aí não está a se referir do sol e da lua, não. Nem das estrelas, não. Está a se referir ao conhecimento. Porque a luz do sol e das estrelas só apareceu no versículo 14. Ainda só estamos no versículo 3. Até o versículo 10. É Deus organizando as coisas que estavam desordenadas através do conhecimento, através da luz. E depois damos conta aqui no versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. Que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. O que quer dizer isso? Que por primeira vez aparece na Bíblia a palavra produza. O que eu quero explicar aqui? Que enquanto houve desordem, não podia haver produtividade. Primeiro tinha que vir luz, tinha que vir conhecimento. O conhecimento veio organizar. E depois de haver organização, então começaram a ser produtivos. Tirando essa revelação para o nosso dia a dia, para aplicar no nosso dia a dia, é o seguinte, amados irmãos. Organiza a tua vida. Mas como vais fazer isso? Primeiro adquira, busca, tenha acesso ao conhecimento daquela área da tua vida que queres triunfar, que das conta que és um fracasso naquela área. É porque está a te faltar conhecimento naquela área. Invista, inverte tempo naquela área. Busca, investigue. Faça uma formação se for necessário. O conhecimento hoje em dia não está mais monopolizado. Agora há acesso ao conhecimento em todas as partes, na internet. Há empresas dando formações. Vai, faça uma formação, investigue naquela área que sabes que precisas triunfar. E quando teres o conhecimento, darás conta onde é que estava o erro, afinal, porque já terás acesso ao conhecimento, então saberás o que é que estava mal, o que é que estavas a fazer mal. Então, nesse momento, toda desordem
da tua vida, naquela área que tinhas o desconhecimento, que estavas ignorante de como funciona, passarás a organizar. Então, uma vez que organizares aquela área, automaticamente serás produtivo naquela área. Está na Bíblia, são códigos divinos. São códigos que podemos, são mistérios que estão aqui no livro de Gênesis. A terra só começou a produzir quando identificou seu lugar correto. Ou seja, quando a terra, darás conta que a terra estava debaixo das águas. A terra estava inundada por águas. Quando a terra saiu debaixo da água, porque não era o lugar dele, teve que sair debaixo da água e descobrir o seco. Diz a palavra de Deus que a terra descobriu o seco. Então Deus viu que a terra já estava organizada porque adquiriu a luz, o conhecimento. Então Deus já podia dizer na terra, produza. Se das conta, Deus não fez as ervas. As ervas estavam dentro da terra. Só o facto da terra se organizar, por ter acesso ao conhecimento, por ter acesso à luz, Deus deu poder na terra de ser produtiva. A terra sozinha produziu ervas. Deus não faz aquilo que a terra está capaz de ser, é capaz de produzir. Deus foi na terra e disse, terra, produz. E a terra começou a ser produtiva. Deus só pode te falar na tua vida, naquela área que você quer triunfar. Fulano, produz. Só quando tiveres acesso ao conhecimento e organizares aquela área da tua vida. Se não estás sendo produtivo em algo, não estás sendo produtivo como pai, não estás sendo produtivo como chefe de família, não estás sendo produtivo como empresário, e horas tanto nada acontece, informa-te, forma-te, e darás conta que havia muita desordem. Por isso, não estás sendo produtivo. E uma vez, porque quando se produz desordem, quando se trata de querer produzir-se no meio da desordem, cria caos, porque a desordem cria mesmo um caos. Cria confusão. E confusão, sendo produtiva, é complicado, é contraditório. Não é produtivo uma confusão. Não há produtividade em uma confusão. Em nenhum sentido da palavra. A confusão nunca traz produtividade. Enquanto houver confusão e ignorância, não há produtividade. Por isso, no versículo 11, por primeira vez na Bíblia, aparece a palavra produz. Terra, produza ervas verdes. E não qualquer tipo de erva. Erva. Árvores que dão semente, que dão fruto, segundo a sua espécie. O que é uma espécie? Vou falar como biólogo agora. Como biólogo explico o que é uma espécie. Uma espécie é todo tipo de ser vivo capaz de cruzar ou de produzir, deixando gerações produtivas também, deixando gerações férteis também. Quando uma espécie não deixa gerações produtivas, segundo a biologia, não é definido como espécie. Então se dão conta que Deus sabe mais que os cientistas, porque aqui mesmo ele disse, segundo a sua espécie que dê fruto, que dê semente. Já sabia Deus que a espécie tinha que ser produtiva, senão tinha que ser espécie. E depois vemos aqui, nos versículos 14, é quando vamos encontrar pela primeira vez o sol e a lua. Então aqui já se pode falar de luz solar e luz lunar. Mas lá em cima, não. Mas quero continuar. Vemos no versículo 20, no capítulo 1 do livro de Gênesis, e disse Deus, produzam as águas. Quer dizer, com as águas passou o mesmo que passou com a terra. As águas estavam debaixo da terra, em cima da terra e ainda por cima. As águas tinham tapado os céus. Quer dizer que os céus teve que sair debaixo da água para ficar em cima, no firmamento.
E Deus chamou a expansão de céus. Recebeu nome. Imaginem por isso aqui. Quando os céus saem do lugar onde ele estava, no lugar equivocado em que ele estava, e põe-se na posição que ele tem que estar, Deus lhe dá identidade. Muitos dos homens na terra não têm identidade porque há desordem, há ignorância, não são produtivos, então é impossível ter uma identidade. Então, quando estás em ordem por ter conhecimento daquela zona, e depois de estar em ordem, seres produtivo, e ser produtivo de novo, então Deus te dá nome. Disse que Deus chamou a expansão de céus. Agora imagina, produção mais produção desata frutificação e multiplicação. Vamos ler. Gênesis capítulo 1, versículo, vamos começar ali no versículo 19. Foi tarde e manhã do dia 4, e disse Deus: produzam as águas abundantes répteis, alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo... Aparece aqui a palavra abençoou agora. Estamos a subir de nível. Luz trouxe conhecimento, organizou, viu Deus que era bom. Depois de organizar as coisas que estavam em desordem, começaram a produzir. Produza. Depois de produzir, começaram a identificar-se. Depois de identificar-se, voltaram a produzir de novo. Produtividade sobre produtividade desata a bênção. Por primeira vez, então, diz aqui, versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo. E uma bênção de Deus vem com duas coisas: frutividade e multiplicação. Ou seja, és frutífero e multiplicas-te. Agora, espera aí, o que é coisa ser frutífero, o que é coisa multiplicar? Aqui temos que entender perfeitamente o significado de cada palavra, porque durante muito tempo as pessoas têm que se equivocar. Frutificar significa quê? Madurar. Madura. Já você aprendeu? Estavas equivocado? Sim. Por quê? Porque te faltou conhecimento, foste ignorante. E depois de aprender que estavas equivocado, pudeste dar conta que estava no lugar equivocado, então começaste a identificar desordem. E começaste a organizar toda a desordem. Então, com o tempo que foste organizando as coisas, a confusão foi menguando. Tudo começou a apaziguar-se. E quando as coisas começam a ficar no seu lugar, começa a ter paz no ambiente, então começam a ser produtivos. Aquilo que estava desorganizado, que agora se organizou, começa a ser produtivo. Ou seja, começa já a querer afetar a outras pessoas que também estão naquele ambiente. Começam a ser produtivos. E também das conta que depois da produtividade desatou outra produtividade. Então é o momento de pegar no teu produto e começar a entender essa produtividade. Começar a madurar. A ser aquele capaz de trazer a outras pessoas até nesse nível de produtividade. Só uma pessoa matura pode guiar a uma pessoa imatura em direção à madurez. E como essa pessoa chega a ser uma pessoa matura? Essa pessoa chega a ser uma pessoa matura porque identificou alguns erros. É impossível
corrigir alguém de um erro que você ainda não identificou. Por isso Deus, quando junta um matrimônio, das conta, eles pensam que são iguais. Não, me apaixonei com a fulana porque me identifico com a fulana. Mas quando chegam em casa, quando casam, vivem junto, baixo o mesmo teto, dão conta que não é bem assim. Dão conta que há coisas que a fulana tem e o fulano não tem. Coisas que o fulano tem e a fulana não tem. Por isso que são complementares, por isso se complementam. Um vai complementar o outro naquela área que o outro não sabe. Por isso que das conta que a tua mulher é tão boa naquele tema que você não consegue dominar, ela é boa naquele tema. Das conta que a tua mulher, ou seja, a esposa dá conta que o esposo é bom naquela área que ela não consegue dominar. Por quê? Por isso que Deus fez isso, para que se complementem um ao outro. Para que juntos chegam a ser uma só carne. Então, no versículo 22, Deus aparece com a palavra bênção e os abençoou, dizendo: frutificaos e multiplicaos. Ou seja, frutifiquem-se e multipliquem-se. Não se pode multiplicar sem primeiro frutificar. Porque automaticamente, quando uma pessoa trata de multiplicar-se sem frutificar, volta no versículo 3, no versículo 2 do livro de Gênesis. Cria desordem, caos, confusão e cai de novo em ignorância. Porque só pode ser ignorante para querer multiplicar-se sem primeiro madurar. Vou dar um exemplo. A gravidez precoce. Por que uma jovem fica grávida antes do tempo? Porque não madurou. E por que não madurou? Não frutificou. Por que não frutificou? Não frutificou porque houve falta de conhecimento naquela área. Não foi instruída. Estava ignorante. Ela pensou que podia seguir fazendo o que está fazendo e nunca ia ficar grávida. Por isso esse tabu de não falar de gravidez, de não falar da gravidez precoce tem que sair da nossa sociedade. Queremos ser tão educados que não evitamos falar de sexo com os menores para instruir. Evitamos falar de sexo na igreja para instruir os crentes. O que acontece? Gravidez precoce. Acha que se ela fosse instruída desde criança, que tem que ter cuidado, ela teria uma gravidez precoce? Depois o que vai acontecer? Uma criança a nascer outra criança. Se está a multiplicar sem primeiro frutificar. Escuto muita gente a dizer: não, eu tenho filho aqui, filho aí, porque Deus disse para encher a terra, para se multiplicar. Está a multiplicar, Deus mandou se multiplicar. Assim, sem juízo, está a multiplicar o quê? Você tem que ser primeiro frutífero, tem que primeiro frutificar, tem que primeiro madurar. Isso é o significado da palavra frutificar, é madurar. Depois de madurar, então multiplica-te. Então és um imaturo que quer se multiplicar. Para quê? Para depois ter aí filhos sem paternidade. Pais a fugirem, muita fuga de paternidade. Muitas cédulas que só vê o nome da mãe, não vê o nome do pai. E depois a sociedade fica em desordem. A sociedade depois fica cheia de meninos de rua. E depois a sociedade fica cheia de caos. Depois esses meninos de rua, esses meninos ficam sem estudo, sem uma figura paterna que lhes instrui ao conhecimento. De novo, sempre que se despreza o conhecimento, cai-se em caos. Havia trevas sobre a face do abismo. Não se pode fugir dessa realidade bíblica, desse princípio, catálogo da humanidade, Bíblia. E depois esses meninos tornam-se delinquentes, porque têm que fazer algo para sobreviver. Mas como não estudaram, não tiveram figura paterna, não foram educados, a rua foi a mãe deles. A rua lhes ensinou a sobreviver. Então eles têm que virar-se. E como houve trevas na mente deles,
houve ignorância na mente deles, não houve quem lhes instruísse, quem lhes ensinasse. O príncipe das trevas foi ensenhorear. O príncipe das trevas foi dominar essa área que eles não tinham conhecimento. Que área? Falta de paternidade. Que área que tem que ser educado? Que área que tem que respeitar os mais velhos? Que área que não deve assaltar o seu próximo? Que área que não deve matar o seu próximo? Como houve desconhecimento, houve ignorância nessas áreas, então o príncipe das trevas, o senhor da ignorância, diabo Satanás, vai ser o primeiro a comandar essa área que lhe faz falta. Por isso temos delinquentes na sociedade, assaltos, bandidos, tudo. Temos tudo. Porque, olha, é possível que alguém pode estar dizendo nesse momento que não, há mesmo pessoas que foram educadas, mas decidiram fazer isso. É verdade. Mas faz a tua parte. Que diz a palavra de Deus. Instrui o menino no caminho que deve andar, no caminho do Senhor, para que quando ele cresce, não se desvia do mesmo. Você fez isso? Não me diga que fizeste isso, porque se fizesses isso, então a cédula pessoal do teu filho nem aparecer só com o nome da mãe. Há muitas cédulas em Angola só com o nome da mãe, não o nome do pai. Onde é que está o pai? Fuga de paternidade. Por quê? Multiplicou-se sem frutificar. E semente de ignorantes faz o quê? Frutifica e multiplica ignorantes. Esse foi o grande erro do Adão e da Eva. O que é que Deus disse no Adão e na Eva? Vamos chegar lá. Vamos manter a calma, porque isso aqui tem que ser devagarinho para evitar mal interpretação, porque não estamos no nível de interpretação, não. Estamos no nível de revelação, porque a interpretação desata muitos caminhos, cada um vem e dá a sua interpretação. Mas eu não estou na interpretação, estou na revelação. E na revelação só há uma vertente, Espírito Santo. Eu aqui não estou a falar algo que eu entendi ou que eu descobri, não. É o que me foi revelado. Então vamos seguir. E disse Deus, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde, e amanhã, o dia 5º. Em que dia de Gênesis estás? No 3º dia. Que é o dia da produtividade. Ou ainda estás no 1º e 2º dia, onde há desordem, que tem que se organizar? Ou estás no 5º dia, que começas a madurar? O 5º e o 6º dia são dias muito importantes para o Gênesis. Vamos seguir lendo aqui. Versículo 26. Esse é o enfoque de todas as coisas. Esse é o nível alto. Esse é o estandarte da humanidade. Ser humano que entende isso já triunfou se meter em prática. Gênesis 1, versos 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Já continuo a ler aqui. E sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus